Tudo bem. Vamos ver se funciona aqui. Hoje quero dar sequência à nossa série de mensagens. Essa já é a 7ª, sendo que a primeira foi subdividida em 4, né? Como ouvir a voz de Deus. E nós estamos trabalhando na cura do nosso coração. E eu espero que você esteja praticando, né? Às vezes, quando dá uma arrefecida assim, 2 semanas, a gente cai meio no esquecimento. Mas você recebeu bastante material para ser trabalhado, né? Então, preste atenção no seu coração. Eu voltei de férias e eu voltei renovado das férias na segunda-feira. Na terça-feira, minha pressão estava 10/16. E aí, na quarta-feira, o Espírito Santo falou: você não pode descuidar do coração, você tem que prestar atenção, porque pressão alta minha é emocional. Então, eu tenho que entender o momento, né, do caminhar. E a cura, o cuidado do coração, ele tem que ser intencional toda hora, todo instante, todo momento. É assim, palmo a palmo, o trabalho, o cuidado com o nosso coração, para que você usufrua a paz, o descanso que vem da parte de Deus. Então, aplique esse material, revise ele. Eu estou gravando as aulas também para que depois fique na Academia do Reino. Você tem as mensagens que você pode visitar ali no YouTube da igreja para você rever alguma que você perdeu, ou no próprio Face, já fica direto, né? Acho que na terça ou na quarta que o Paulo ele posta no YouTube. E mesmo que você no YouTube pode ir lá acelerar 1:25, 1,5, 2 já fica mais pesado, 1:75 ainda dá para treinar, daí você ganha tempo, né? Eu faço isso quando eu ouço as mensagens, eu ponho lá 1,5, deixo ele falar mais rápido, se daí o ouvido vai acostumando, eu vou pondo para 2, daí eu pego mais rápido ainda, eu fico mais concentrado. Você pode trabalhar esse tema, orações que curam o coração. Nós vamos trabalhar hoje esse tema aqui, abençoados para abençoar. Na última, que eu fiz há 2 semanas, trabalhei um tema idêntico, substituindo as crenças ímpias pela verdade da palavra de Deus. Então, as crenças do nosso coração, a gente precisa de uma visitação do Espírito Santo. Ontem o Ed Leu estava falando assim da visitação de Deus, ou da manifestação de Deus, melhor, em cada área da nossa vida. E ele daí disse, na biblioteca, ou no seu escritório, onde é que você tem os livros, onde é que você estuda, ele disse que é a sua mente, né, o seu coração. Ali o Espírito Santo precisa entrar e trazer a renovação dos valores, das crenças que tem sobre si mesmo, né? Às vezes a pessoa tem assim, eu nunca vou conseguir, nunca vou ser, e ela fica falando isso para si, essas crenças, né? Então, a ministração da vez passada, ela é base para que essa aqui possa acontecer na sua vida. Inclusive, você recebeu lá no seu WhatsApp um quadro, né, de crenças ímpias, como Deus fala, e aí do que você tem falado e como você é incentivado a falar debaixo da crença correta. Então, essa dinâmica, ela acontece toda hora, todo instante na nossa vida, todo o nosso falar. E hoje, então, nós vamos trabalhar essa parte aqui do cuidado com o nosso falar. E você vai perceber que o seu falar, ele constrói a sua vida. A sua família é o que você fala. Às vezes a gente entra em desespero. Não, você está sendo justamente curado para fazer uma nova história, semear novas palavras. Suas palavras são sementes, né? E com o tempo elas vão produzindo. Então você tem uma colheita que você não está gostando na sua vida, na sua família, precisa fazer uma nova semeadura, quer dizer, com novas palavras. Agora, com entendimento, com a graça de Deus, ministrar essas palavras. E o versículo-chave que eu tenho insistido trazendo todo o processo, né? Sobretudo, o que se deve guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esses dias de férias estava pensando um pouquinho sobre as fontes da vida. As fontes, o significado da fonte é onde tudo começa, né? Onde que vem o processo. E o seu coração é a fonte da vida. Então, quando Deus vai trabalhar alguma coisa, Ele vai colocar no coração. Se a sua mente oprime o seu coração, dizendo, não tem nada a ver, e não coopera, não entende a linguagem do coração, aí o Espírito Santo fala no coração e você vai cortando essas ministrações. Então, o desafio de entender as fontes da vida
né? Até perguntei para o Ideus, o que é as fontes da vida no aniversário lá dos 10 anos de São José? Disse, olhou assim, nunca pensei sobre isso, então vamos pensar sobre isso, vamos orar e conversar e vamos crescer nesse entendimento. E o texto diz mais do que tudo, né? Sobretudo, antes de qualquer coisa, guarda o teu coração. O contexto do versículo 22 é ali, como é que se guarda com a revelação da palavra de Deus. Nós temos a pergunta-chave que eu tenho insistido com você, na pergunta de ouro. Senhor, como é que o Senhor vê isso? Como é que o Senhor pensa? Como é que o Senhor sente sobre isso? Quando você está em comunhão com Deus e você está nesse processo de chamada, de ouvir a voz de Deus e ser ministrado pela palavra de Deus e o falar dele no seu coração. Então, preste bem atenção. A linguagem do coração, só lembrando, de tanto repetir, eu ainda tropeço em algumas dos pontos. Primeiro é o pensamento espontâneo, né? O fluir de pensamentos que vem ao nosso coração, coisa que você não estava pensando, simplesmente vem no coração. A própria imaginação como a linguagem do próprio coração, as emoções estão alocadas no coração e a meditação que faz com que as coisas aconteçam no coração, né? Quando você fica meditando e trabalhando isso. Nós falamos também que nós estamos saindo da influência maligna e consolidando a nossa vida como um santuário ao Senhor, o nosso coração, né? Um santuário ao Senhor, a habitação de Deus no nosso coração, no nosso espírito. Então, esse é um processo que a Bíblia fala ali em Filipenses, nós lemos esse dia, né? Desenvolver a nossa salvação. Então há uma dinâmica que eu preciso desenvolver no meu coração e trazer o meu coração para essa purificação. Porque Deus tem para você e para mim um novo coração, uma nova maneira de sentir, de pensar, de imaginar, de ver as coisas. E esse é processual. Você recebe o toque de Deus, mas a partir dali é um processo que Deus vai trabalhando, vai desenvolvendo, né? E Deus, Ele efetua, Ele vai energizando esse processo para a sua salvação. Uma das orações que eu tenho feito nas últimas 2 semanas, enquanto nós meditamos sobre isso, é esse Salmos 51, quando Davi ele ora assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Coração puro é um coração sem mistura, com um só sentimento, com um só pensamento, unificado debaixo do ministrar do Senhor. O Espírito Santo fala, a gente já obedece, a gente não fica argumentando, porque a gente já aprendeu a discernir. Um coração puro é um coração disponível, e é uma oração que a gente precisa fazer como Davi. Cria, Senhor, gera esse coração puro dentro do meu coração, né? E renova dentro em mim um espírito inabalável. Aí você vê também que ele está falando a mesma coisa, o coração e o espírito, a mesma dinâmica, um coração inabalável, firme, seguro, né? Porque ele está purificado, ele não tem mistura nenhuma. E o nosso texto-chave para hoje é esse texto aqui que você já ouviu falar, né? A morte e a vida estão... Vamos ler junto no 3? 1, 2, 3. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, aqui você tem mais... o que é dito aqui é muito forte, né? A língua tem um poder. Ela tem de gerar vida e de gerar morte. Então, conforme você fala, ou você gera vida, ou você gera morte. E eu tenho percebido que até a maneira como eu falo, eu preciso começar a policiar, para que a minha maneira de falar, ela gere vida, né? E às vezes a gente começa a ficar mais detalhista em algumas coisas, né? Mas você tem essa escolha. E quando você utiliza bem o seu falar, você vai colher o fruto na sua vida, na sua família, nos seus negócios. Um texto para dar embasamento a mais, Tiago capítulo 3, você tem quase o capítulo todo que fala sobre o poder da língua. E até nesse texto ele diz ali num texto assim, que se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Aí ele, um pouquinho mais adiante, ele diz, nenhum homem é capaz de domar a sua língua. Então joga a toalha. Se eu não sou capaz, Senhor, como é que é isso? O ser humano não é capaz. Mas agora debaixo e com a habitação do Espírito Santo na sua vida, você recebeu
a força, o poder, o entendimento para dominar a sua língua. E esse texto diz aqui no versículo 6, né? Ora, a língua, ela é fogo. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do corpo e contamina o corpo inteiro. Se ele contamina, ele também pode curar o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também aposta ela mesma em chamas pelo inferno. Às vezes a gente acha que é um pensamento nosso que vem e a gente fala. E a gente falou o que não devia. E deu uma semente para o inimigo atacar a nossa vida, a nossa família, a nossa própria saúde. Nosso próprio pensar, nosso próprio destino, nossa própria identidade. Então, o inferno, a grande batalha espiritual em qual a gente está envolvida no nosso dia a dia, tem a ver, quando nós falamos aqui, cantamos, né? Eu peguei o inimigo e destruí ele. O inimigo aqui são as palavras contrárias à vontade de Deus na nossa vida. Eu preciso identificar o inimigo com quem eu estou lutando. E quando o inimigo fica lançando pensamentos, que é para gerar palavras, eu preciso, nós vamos ver um pouquinho mais adiante, perceber e saber como agir nesse momento, ter o discernimento do Espírito. Prestar atenção nas palavras que eu uso e como eu falo. E quando você usa bem a tua fala, você é capaz, como ele diz aqui, a encontrar a comunhão perfeita com Deus. Ele diz aqui, você vai ser capaz de refrear, de dominar todo o seu corpo. A maneira do seu falar lhe capacita a cuidar do seu corpo. Eu ontem estava ouvindo o Laed leu, em Romanos 12:1 diz o quê? Apresente o seu corpo em sacrifício. E aí ele pergunta, por que precisa apresentar o corpo em sacrifício? É porque ele é o que dá mais problema para a gente. Ele tem que ser sempre sacrificado diante de Deus, né? Para que o Espírito Santo nos capacite. A nossa língua, ela precisa ser sacrificada a Deus, no sentido assim, entregue totalmente a Ele, para que o Espírito Santo possa então conduzir o nosso falar, da maneira como nós tratamos um ao outro. E o apresentar em sacrifício é o seguinte: Senhor, você vai orar com alguém da sua família, Senhor, me desculpe, me perdoe, eu fui muito bruto na minha fala, fui muito seco na minha fala, me perdoe, Senhor. E aí vem a graça do Senhor e te capacita a ser dócil no seu falar. Outro texto aqui de Provérbios, ele diz o seguinte, assim, alguém há cuja tagarelice, né, para falar sem parar, é como ponta de espada. E a ponta de espada, ela machuca, ela fere, ela mata. Mas a língua dos sábios é medicina. E aqui está uma boa oração. Senhor, que a minha língua, meu falar, seja medicina a todos que me ouvem. Essa tem sido uma das minhas orações em relação à igreja. A ministração da palavra. Que o ministrar da palavra seja remédio, seja cura na sua vida, lhe fortaleça, lhe anime, seja o suplemento que você precisa para ser energizado, capacitado da parte de Deus a cumprir com o propósito de Deus na sua vida. Então, a língua dos sábios, ela é medicina, e eu quero te incentivar a orar junto comigo. Senhor, que a minha língua na minha casa seja remédio para todos que me ouvem. Ele tem outros textos que são idênticos a esse em Provérbios, que o seu falar seja medicina, seja remédio na escola, com seus amigos, no seu trabalho, que a palavra que procede da sua boca, ela traga saúde a todos aqueles que ouvem. Provérbios 15:4, ele diz assim, a língua serena, ela é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Com as tuas palavras, quando você xinga alguém, aquela palavra tem o poder de matar alguém. Jesus, em Mateus, ele diz assim, se você falar para outro, seu burro, você é digno do inferno. Mas por que tão duro? Porque você atingiu a identidade da pessoa. Não se faz isso. Você cuida como se fala. E no mundo ao nosso redor, quando se quer realmente atacar alguém, você aponta na identidade. Você, o seu, né? Daí, o seu, você é isso. E quebranta o espírito da pessoa, a graça, a capacidade, a vida dele, né? O coração dele é quebrado. Mas a língua serena, ela é árvore de vida. Então, quando nós falamos sobre substituir
e aí você pode escolher entre palavras de bênção e palavras de maldição. As maldições, né, são palavras imprudentes e perversas, ditas sobre mim, por mim, ou por outros que produzem a morte. E as palavras de bênção são palavras de potencial, de realização e destino, ditas sobre mim e por outros que produzem vida. Inclusive em Romanos 10 você tem lá a palavra da fé que está junto ao seu coração, ele fala lá, né? E a palavra da fé, quando você usa ela com graça, com entendimento no seu trabalho, você vai construindo e vai estabelecendo o que Deus quer para a sua caminhada, para o seu negócio, para a sua família, para os seus relacionamentos, para as suas experiências de vida. E aqui entra, ele usa ditas sobre mim e por mim. Quando você, aí entra também o que diz lá em Efésios 5, de ser cheio do Espírito Santo, o seu diálogo interior, a sua conversa com você mesmo, ela ou gera vida ou gera morte. Quando você fala segundo o Espírito, você é cheio do Espírito. Quando se fala contrário ao pensamento do Espírito, você se esvazia do Espírito. Nós vamos ver um pouquinho um texto adiante, você entristece. Outro texto diz, inclusive, que você apaga quando você rejeita a profecia, ao falar de Deus no seu coração. Agora, quando você fala de acordo, né, você fala palavras de bênção, essas, sobre a sua própria vida, né, sobre a sua própria saúde, aí você começa a ministrar o bem na sua vida. Né? Você deita na cama antes de dormir e começa a pensar na sua saúde, daí doeu aqui, aí você começa a abençoar com saúde. Eu tenho orado um pouquinho assim os sistemas, né? O sistema estrutural, todos os ossos. Sistema muscular, Deus abençoe meu sistema muscular. Deus abençoe meu sistema respiratório, meu sistema digestivo, o meu sistema neurológico, né? Meu sistema de glândulas. Eu vou abençoando o meu corpo. E isso vai gerando saúde. Amém, queridos? Então é uma dinâmica muito forte e em Cristo Jesus você tem essa graça de saber e poder escolher qual o caminho que você quer seguir. Exemplos de palavras de maldição, né, que são muito comuns, você pode talvez até acrescentar aí, né, seu bobo, você é um perdedor, você nunca vai conseguir, meu casamento está indo por água abaixo, e esses são os mais leves, assim, né? Tem muitas coisas que as pessoas falam para consigo mesmo, ou às vezes falam sobre os filhos, né? Quando se usa a palavra moleque, né? Ah, seu moleque. Moleque tem a ver com Deus Moloque. Quando se diz moleque, se diz o filho está consagrado a Deus Moloque. Opa, então não vou usar mais assim. Meu filho abençoado, minha filha abençoada, né? Aí você vai mudando a sua dinâmica de falar. Aí, os exemplos de bênção, quando você olha para o próprio Senhor Jesus, as palavras que ele usava: levanta-te, toma a tua cama e anda, estás curado, seus pecados estão perdoados, vai e não peques mais, seu nome é Pedro, Deus trabalhando a identidade, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. E você tem outros exemplos, né? Posto todas as coisas em Cristo que me fortalece, especialmente quando tem uma situação muito difícil na vida e você simplesmente fala da sua fraqueza, e aí você afirma essa fraqueza. E quando você traz a palavra de Deus, eu posso todas as coisas, então isso aqui não vai me destruir, isso aqui vai me fortalecer, né? Eu já tenho usado isso às vezes. Às vezes o inimigo vem contra a sua vida, parece que coisas vão querer destruir a sua vida, se diz, isso não vai destruir a minha vida. Todas as coisas cooperam para o meu bem, né? E tudo que me acontece promove o meu bem. Eu não vou culpar a Deus por nada, eu vou celebrar em Deus que Ele vai usar todas as coisas para cooperar para o meu bem, para que Cristo seja manifesto na minha vida. Quando se enfrenta uma situação que o seu sentimento é de perda, você diz, nessa situação eu vou ser mais que vencedor, eu vou continuar a pressionar, eu vou romper e vou conquistar. Eu não falo simplesmente o que eu sinto, o que eu vejo, eu falo a verdade da palavra de Deus. E aqui entra um conflito, eu já tenho falado isso, né? Nós normalmente entendemos e encaramos o nosso sentimento como verdade. E a palavra de Deus não. Não, mas eu estou sentindo assim, então essa é a verdade. Não. É só como eu estou sentindo. A verdade é a palavra de Deus.
E aí eu trago o meu coração e entrego a tristeza e recebo a alegria. Nós estávamos lendo essa semana Filipenses e Paulo fala lá sobre a tristeza. Ele está numa situação difícil, está na cadeia e cheio de limitações e provavelmente num lugar muito insalubre, tendo dificuldade de comida e tudo que é coisa ruim está ali naquele lugar. E a carta de Filipenses, o tema dele é alegria, 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 alegria. Ele estava tendo, como eu vou falar um pouquinho mais adiante, um espírito contrário àquela situação. Ele estava afirmando, alegrai-vos no Senhor, sempre, toda hora, todo instante, alegre-se no Senhor, alegre-se, alegre por isso, alegre por aquilo, e ele vai afirmando e firmando a palavra de Deus no coração. Um texto que um pastor meu, ele me incentivou muito a dizer isso, e a proclamar isso até sobre a sua própria vida, né? O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu. Ah, não, mas essa palavra é do Senhor Jesus, Ele falou. Sim, Ele falou. E essa palavra, por você seguir a Jesus, é uma palavra que está sobre você. Você foi ungido pelo Espírito Santo. Então você pode dizer, o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para curar, para libertar, para fortalecer, para anunciar boas notícias às pessoas. Então, e isso precisa ser como que incutido no seu coração. Eu gosto do termo lá que no Salmo 119 ele diz ali, eu induzo o meu coração a pensar assim. Eu faço coração, você vai pensar desse jeito, você vai sentir desse jeito. Né? Você tem esse poder de liberdade, de escolha da parte de Deus, de trazer o seu coração a se alinhar com a palavra de Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu. Você pode dizer isso no 3? 1, 2, 3. Amém? Aí às vezes o sentimento é totalmente o contrário. Mas eu rejeito esse sentimento. Eu afirmo a palavra de Deus. Amém? Muito bem, as palavras, o Senhor Jesus, ele, em João 6, ele usou umas palavras mais fortes e o pessoal desistiu de andar com Jesus. Teve uma debandada geral no ministério dele. Só ficaram os 12. E aí Jesus disse, vocês também querem ir? Fiquem à vontade. Ninguém é obrigado a caminhar comigo. E nessa conversa, Pedro ele dá, mas o Senhor tem a palavra da vida e para onde que nós vamos? E aí Jesus diz, o Espírito é o que vivifica, que traz a vida. A carne, corpo, né? Para nada aproveita. As palavras que eu tenho proferido, aqui ele usa a palavra rema, as palavras que eu profiro, que eu vos tenho dito, são Espírito e são vida. O interessante é que, se eu se pegar aqui ainda podíamos trabalhar longamente sobre esse assunto, mas as palavras em si, elas têm vida por si só. Assim como uma semente. A semente, ela tem vida em si só. E o que ela só precisa? Ela precisa ser plantada. E aí, ela, no ambiente, ela vai produzir. Às vezes, a gente fala palavras e essas sementes, elas ficam ali. Quando tem um ambiente propício, essas palavras elas começam a agir. As palavras, elas são vida. Como é que Jesus diz? Elas são espírito e elas são vida. As palavras, elas têm uma capacidade tremenda. E os estudiosos, eles dizem, inclusive, que as nossas palavras nunca param de soar. Elas ficam reverberando pelo universo. E nesse ponto eu fiquei, Senhor, tem coisa que eu falei que está reverberando, estão sementes ativas por aí. Senhor, será que o anjo do Senhor pode recolher as palavras? Me livrar. Aí eu não encontrei base bíblica para orar assim, mas eu fiquei diante do Senhor. Senhor, me concede uma graça de recolher palavras que eu falei fora do seu processo para que essas palavras sejam aniquiladas, né? E aí, como é que você faz isso? Proclamando a palavra de Deus que Ele te coloca hoje na sua boca. E aí entra a questão do discernimento espiritual. O conteúdo dos pensamentos revela quem os gerou. Então, as palavras que são ditas, você identifica no discernimento espiritual de onde que elas vêm.
Você tem 3 fontes da palavra, de pensamentos. Os pensamentos que você decidiu pensar, que você parou, sentou, começou a pensar eles ali. Você tem os pensamentos espontâneos, que vêm ou das trevas, ou vêm dos céus. Vem de Deus, ou vem do inimigo da tua alma, teu adversário. E eu preciso aprender e entender, que diz lá em 2 Coríntios, que eu levo cativo, preso, todo pensamento. Não é só alguns. Os meus pensamentos, os pensamentos que o inimigo lança sobre mim e até os pensamentos que vêm de Deus. Eu trago eles para debaixo da obediência de Cristo e ali eu consigo discernir. E uma dinâmica simples para discernir os pensamentos é entender quem está falando. Quem está falando, ele fala do caráter dele. E aí você tem esse quadro aqui. Se você discernir agora os pensamentos que provêm do inimigo ou que provêm de Deus, do Satanás, o destruidor, o Espírito Santo, o edificador. As características de Satanás o caráter dele é acusador. Toda palavra de acusação que se levanta contra a sua vida, opa, já sei, isso não é de Deus. E o Espírito Santo, ele é o consolador. Se ele chama atenção numa área, ele sempre vem aquela tristeza, mas ele sempre dá um caminho de livramento. Né? Ele não trabalha com condenação, com sentimento de condenação, ele trabalha com rompimento de vida. O caráter do inimigo é o pai da mentira. Ele fica querendo nos induzir a crer nas mentiras dele. Né? Eu achei muito interessante na ministração anterior, a formatação do pensamento que veio lá desde do encontro de Eva com a serpente. Você tem a formatação do pensamento humanista, onde é que Deus é o centro, que é promovido pelas trevas, e você tem o pensamento inspirado por Deus, onde Jesus é o centro, o Espírito da verdade. Jesus é a verdade é uma pessoa. E o Senhor Jesus vai revelar a pessoa do Senhor Jesus na nossa vida. Você tem a característica de Satanás como adversário. Sempre está lutando contra. E sempre denegrindo. Enquanto que o edificador é aquele que constrói, que levanta, que encoraja. O inimigo sempre trabalha na linguagem de condenação. E o Espírito Santo sempre vai trabalhar no encorajamento, instruindo, como um mestre. Satanás, esse é o mais comum, o mais conhecido, né? Ele vem, rouba, mata, destrói. Esses tipos de pensamentos são as características dele. Quando você vê os pensamentos do Espírito Santo, são de doação de vida abundante, de abundância, de crescimento, de conhecimento. Então, aqui você já tem para saber discernir que pensamento e que palavra que eu vou dizer, eu preciso discernir o caráter de quem está falando. Nos meus pensamentos. E aí eu falo aquilo que esteja de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o Espírito Santo. Eu não simplesmente explodo nas palavras. Com a ajuda do Espírito Santo, ele me dá a graça e a capacitação de controlar o meu falar. E isso é um treinamento, não acontece assim, daí a gente tropeça, mas eu tropeço muito, eu me irrito muito e falo coisa que eu não devo. Então, já está, metade do caminho já está ganho, porque você já identificou a dificuldade. Agora, a questão é só como Espírito Santo. Então, esse é o meu problema, me perdoe. Domina a minha fala, domina o meu entendimento. Por que tem essas explosões de raiva? De onde que vem isso? E aí ele vai ministrar o seu coração, essa dinâmica de você perceber, né, a cura no seu coração. Aqui só fazendo menção, também daria um tempo longo para conversar, as células do corpo, elas reagem ao nosso falar. Quando se diz assim, estou me sentindo mal hoje, as células do seu corpo, opa, nós estamos diante de uma enfermidade. Daí elas preparam você, nós vamos ficar doentes agora. E aí você diz, não, mas eu não aceito essa enfermidade, essa fraqueza no meu corpo. Eu vou vencê-la em nome de Cristo Jesus. As células, oba, vamos trabalhar contra o processo. Estou simplificando assim bastante, né? Mas isso aqui é científico, né? Que as suas células, elas reagem. E é interessante que em Efésios 4, né? Ele diz assim, não saia da sua boca nenhuma palavra torta, nenhuma palavra
desvirtuada, nenhuma palavra que de alguma forma vai ofender alguém. Nenhuma palavra. É bastante, né? Nenhuma. Nenhuma palavra sai da sua boca. E sim, unicamente, o quê? A que for boa para a edificação, conforme a necessidade. Você só fala conforme a necessidade. E essa palavra que você fala para edificar ao outro, transmita graça. O favor de Deus para que ela consiga superar e vencer aquela situação, ou consolidar um negócio, ou crescer no seu coração. Ela transmite graça, a oportunidade, a capacitação de Deus. Esses dias eu estava ouvindo, a graça, ela, às vezes a gente diz assim, a graça, ela o mais simples, ela você recebe de Deus o que você não merecia. A misericórdia é quando você não recebe o que você merecia, né? A graça é quando você recebe o que você não merecia. Mas quando você recebe a graça ela tem um poder empoderador ou de capacitador de enfrentar uma situação e superá-la. Você não fica vendido na situação, você não fica pelo meio do caminho, você pode vencer todas as situações. Então, quando a tua palavra sobre a sua própria vida, sobre a sua família, sobre o seu cônjuge, sobre os do seu grupo familiar, ela transmite graça, essa pessoa ela toma forças e ela rompe e vence o que precisa vencer. É interessante isso, né? Então, e aí o versículo seguinte já diz, e não entristeça o Espírito de Deus, no qual você foi selado para o dia da redenção. Quando eu falo palavras torpes, o Espírito Santo no meu coração, ele dá de novo, ele fica falando essas coisas. E eu estou querendo dar vida e ele fala o contrário. Em Tessalonicenses, né, ele diz lá, não negligencie ou não rejeite a palavra profética. E o versículo seguinte diz assim, pois alguns tendo feito assim, apagam o mover do Espírito Santo na vida deles. Não apaga o Espírito Santo. Incendeia o Espírito Santo, crendo na palavra, recebendo a palavra, afirmando, é assim. Eu recebo ela no meu coração, eu afirmo ela no meu coração. Mateus, ele diz assim, né, não julgueis para que não sejais julgados. O nosso falar semeia e nós colhemos o que falamos. Só lembrando aqui que nós já também ministramos. E Deus, ele tem algo muito interessante que ele diz lá em Isaías. Tenho mencionado isso em algumas das ministrações. E Deus diz assim, vinde, vem cá. Arrazoemos. Vamos pensar junto, ele está dizendo. Pense comigo, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Como é que é a dinâmica do raciocínio de Deus? Ele trabalha aqui com imagens. No contexto deles, eles sabiam o que era escarlata. O que é escarlata? A cor da escarlata? Vermelho? É o vermelho. Então, mesmo que o seu pecado é só sangue, eles vão se tornar brancos como a neve. Uau, já é a diferença. Aí ele reafirma, como Deus normalmente faz, ele fala duas vezes a mesma coisa para dizer quão importante as coisas que ele está dizendo. Ele diz, mesmo que sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão como a lã. A lã é branca, né? A lã que está lavada, limpa, ela é branca. E Deus, Deus convida a raciocinar com ele por intermédio de imagens. Então, quando você pega os pensamentos, Deus diz, traga os teus pensamentos para mim, traga eles cativos na minha presença. E vamos conversar. E aí quando se conversa com Deus, Ele vai trabalhar com imagens no seu coração e vai lhe trazer entendimento. Então, o que nós precisamos é alinhar o nosso coração nessas três coisas, o pensamento, a imagem e o nosso falar. Então, o seu pensamento você vai discernir, esse é de Deus ou não é de Deus. É uma coisa só que eu pensei ou Deus veio da boca de Deus para a minha vida? Ou o inimigo está querendo me acusar? Aí você discerne pelo caráter de quem está falando, você já percebe o fruto que ele vai produzir. E aí você pede para Deus uma imagem, Ele vai te dar uma imagem para consolidar esse entendimento no seu coração, porque Ele fala no coração. E aí a boca fala,
Você já sabe de cor, né? O que o coração está cheio. Quando o teu coração está cheio de palavras de Deus, elas vão ser estabelecidas. Aí elas têm poder de manifestação. Elas vão ser aí energizadas, né, pelo Espírito Santo e vão produzir o fruto. Vão ser sementes saudáveis. Essa dinâmica, se você começar a trabalhar devagarzinho, né? Primeiro um pensamento, trabalha ele diante de Deus, Deus vai lhe dar as imagens, e aí você afirma, você faz a confissão, a boa confissão. É o que diz em Romanos 10, né? A palavra da fé que você ouve da parte de Deus, a palavra rema que você ouve da parte de Deus, está no seu coração, bem perto da sua boca. Agora você proclama, e quando você fala conforme Deus fala, você obtém a salvação, você tem o livramento, você tem a solução que você precisa. É uma dinâmica muito legal se a gente prestar atenção nela no passo a passo. É que nem andar de carro, começar a andar de carro, andar de bicicleta. No começo a gente se bate e cai, a gente se bate um pouquinho. Mas quando pegar o jeito, aí flui normalmente. Por isso quero te incentivar nesses dias, nessas próximas 2 semanas. Eu vou voltar lá no Dia das Mães com a 8ª, não sei se vai ser a última ou a penúltima. Você já está trabalhando as palavras da sua boca, que tem poder de vida e tem poder de morte. Senhor, eu quero administrá-la para que gerem vida. Espírito Santo, eu submeto ao Senhor o meu falar. Santifica o meu falar. Eu apresento ao Senhor a minha língua em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Usa a minha língua para manifestar o teu reino sobre a face da terra. Amém, queridos? Vocês topam essa dinâmica? Aí o texto de Mateus 15, 18, né? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Você só vê tudo que envolve o nosso redor, tudo é guerra de palavras, né? E quando você lê esse texto aqui, quando sai da tua boca, é isso que cura a você. Tanto contamina como te santifica. O processo da sua fala vai fazendo muita diferença. E lembrando aqui a bênção de um pai, né? O Senhor Jesus estava saindo do batismo, e eis uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. E hoje o Papai do Céu diz isso para você: Deus tem prazer na sua vida. Deus tem prazer na sua vida, Ele gosta de você. Você é um filho amado, é uma filha amada dEle. E Ele tem prazer na sua vida. E mesmo quando nós erramos, Ele nunca vai nos rejeitar. Mesmo que a gente está tropicando a mesma coisa, Ele está ali trabalhando, falando ao nosso coração para que a gente seja uma pessoa curada, para que, como nós somos abençoados, a gente abençoe os outros, como foi a ministração na semana passada do pastor Werner. Você recebe a palavra e você entrega essa palavra para gerar vida. A sua palavra se torna medicina, a sua palavra se torna remédio na vida das outras pessoas. Assim nós acendemos a luz, como tenho insistido, né? O Senhor Jesus é a luz. Então, onde há trevas, onde há confusão, onde há brigas, nós começamos a falar as palavras que provêm da parte de Deus. E assim nós acendemos a luz. Nós trazemos luz ao nosso coração, aquela área da nossa vida, né? Tenho falado aqui de aplicar com você dessas 8 áreas. Vamos ter um tempo de oração agora. E eu tenho ministrado mais no primeiro, né, no medo, na dúvida, na incredulidade, essa tríade aí. E aí você tem as outras, né, que eu pedi para você escolher uma ou no máximo 3 e você trabalhar elas no seu coração. Então permaneça fiel. Depois, se você quiser, eu tenho uma outra área que eu também quero trabalhar. Aí você trabalha a outra área, mas não trabalhe tudo de uma vez, porque ou vai ficar na superficialidade, ou vai te confundir, vai ficar muito pesado, vai trazer muita confusão mental. Então trabalhe 1, ou 2, ou 3 no máximo, e vai trabalhando o outro, né? E aí eu quero convidar você a um tempo de oração agora. Amém? As palavras. A pergunta é: que fruto as suas palavras têm trazido, né? Então eu quero convidar você a imaginar ao Senhor Jesus do seu lado nessa hora. Feche seus olhos, sente-se de uma forma confortável, que se sinta bem. E comece a agradecer, aquiete-se nesse ponto, né? Comece a agradecer ao Senhor e engrandecer o nome dEle na sua vida.
Digo obrigado, Senhor, que o Senhor tem palavras de vida para mim. Obrigado, Senhor, que o Senhor conhece o meu falar. Obrigado pelo seu perdão para com a minha vida. Obrigado que o Senhor nos tem condenação para comigo, mas o Senhor tem palavras de vida e transformação. Eu ofereço ao Senhor a minha língua, eu entrego o meu falar, as palavras que eu já disse e as que eu vou dizer, Senhor, que elas sejam medicina, que todos os que me ouvem venham trazer vida. E as palavras mesmo tortas que eu falei, Senhor, que a Tua palavra alcance elas e transforme elas em produzir o bem, produzir o crescimento. Ó Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor Jesus, por estar ao nosso lado. Sintonize agora o seu pensar sobre o falar dele e pergunte para Jesus que está aí do seu lado: que palavra de maldição eu tenho falado sobre mim mesmo, ou que outros falaram sobre mim? Que palavra? O que o Senhor tem dito? Vou pegar aqui a palavra de medo. Senhor, que palavra de medo tenho dito? Medo que vai faltar finanças. Medo que vai faltar saúde na velhice. Medo que seja deixado de lado. Medo de perder os meus filhos. Senhor, o que o Senhor diz a respeito disso? Você não gerou filhos para perdição. Você gerou filhos para que abençoem a sua vida, a sua família. A bênção que está sobre você, ela se multiplica. Eu nunca lhe abandonei financeiramente. E não é agora que eu vou te abandonar, jamais. Eu sou o seu supridor. Mesmo na velhice, minha palavra diz, eu vou te sustentar. Mesmo quando chegam os cabelos brancos, eu vou ser o seu suprimento. Mesmo na velhice, você vai ser como uma planta, uma tamareira plantada junto a águas, cheia de fruto de vida. E aí tem momentos agora de quebrar a maldição da palavra, dessas palavras que foram ditas. E ore assim comigo, diga assim: eu perdoo, libero e abençoo a pessoa que me amaldiçoou, ou a mim mesmo. Agora imagine-se falando diretamente a Ele, dizendo isso para essa pessoa, ou olhando no espelho mesmo, falando com você mesmo: eu te perdoo, eu libero você, eu abençoo a sua vida. Agora ore assim comigo, diga assim: eu me arrependo por aceitar essas palavras malditas. E agora diga assim: em vez disso, eu creio na palavra de Deus, que é verdade sobre a minha vida. E aí ora assim: eu quebro todas as forças espirituais malignas, rejeito e anulo toda palavra de maldição lançada contra a minha vida. E aí ora assim: eu abraço as bênçãos de Deus, eu acolho a palavra de Deus, eu recebo a palavra de Deus na minha vida. Amém? Amém? Glória a Deus. Então esse procedimento você vai fazendo naquela área, né? Numa dessas áreas, uma ou duas, três. Você vai receber isso por escrito, né?
para que daí você possa ir fazer um exercício durante as semanas na sua devocional, de você trabalhar isso. Aí está essa dinâmica. E aí uma sugestão, uma dica. Antes de dormir, ou ao levantar, cuide com as palavras que você fala. Quando você vai dormir, comece a recitar versículos bíblicos. Diga: o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Diga: o Senhor é minha saúde e Ele é que revigora a minha saúde. Ao dormir, largue um pouquinho mais cedo o seu celular e deite pensando sobre isso, falando com o seu coração sobre isso. Abençoe com saúde o seu corpo. O seu coração, ele não para de trabalhar durante a noite, ou ele para? Fisicamente ele não para e o seu espírito também não para. E aí quando você dá perguntas, já falei isso, né? Quando você vai falando afirmações, no adormecer, inclusive dá tarefa para o seu coração. Coração, o Senhor que é a fonte da vida, meu joelho aqui está doendo. Promove alguma coisa durante a noite para que ele seja curado. E dê tempo para o coração, porque ele vai trabalhar, porque é isso que ele faz quando acontece alguma coisa no seu corpo ou na sua alma. Durante a noite ele faz a revisão, ele vai trabalhando as coisas, ele vai colocando as coisas para dentro do coração, né, para a memória do coração, ou ele vai tirando o seu corpo, que ele faz fisicamente no seu corpo, que é a restauração que você precisa, ele também faz espiritualmente. Então, ao dormir e também ao levantar, o inimigo muitas vezes quer, justamente quando você vai acordar, ele lança um pensamento, e você acorda: que diacho, mais um dia que eu tenho que enfrentar. Não, quando você dorme com o pensamento, você normalmente vai acordar com aquele pensamento: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você acorda de manhã: obrigado, Senhor, que o Senhor é meu pastor nesse dia, o Senhor vai me conduzir pelas águas, as águas de vida, o Senhor vai me conduzir pelos caminhos, as veredas da justiça, o Senhor é que me refrigera a alma nesse dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem preparado. Antes de colocar o pé no chão, já vai falando isso, daí o seu dia já está alinhado, já está consolidado, né? Daí depois você vai fazer a sua devocional, ouvir a Deus, a ministração de Deus na sua vida. Amém, queridos? E terminamos aí uma pergunta para o nosso maravilhoso conselheiro: Senhor, quais são as bênçãos que eu preciso declarar sobre a minha vida e da minha família? Quais são as bênçãos? Aí talvez você perceba algumas coisas ruins que tenham acontecido na sua casa, família. Agora você tem um espírito contrário. Você começa a declarar: haja o sobejar, haja temor do Senhor no coração, a paz nas casas, a alegria à mesa. Aí o Espírito, você vai perceber e vai declarando e abençoando isso. Mas quando você pergunta para o Senhor, Ele vai lhe lembrar. E quando você escreve, melhor ainda, né, praticando lá o aquietar-se, as imagens que ele lhe dá, a palavra, o pensamento espontâneo que vem, você vai e escreve, você vai consolidando e vai construindo um tempo especial e semeando um novo dia para a sua casa, sua família. Amém, igreja? Você recebe essa palavra? Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. Quero te convidar a um tempo de oração ainda, um tempo de louvor, um tempo para se render ao Senhor.